Em Lucas 4, de 31 a 36, diz assim a palavra do Senhor: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? Vamos iniciar aqui, irmão, na reflexão, no versículo 32. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus tinha autoridade na sua presença, porque na verdade é filho de Deus. Ele tinha o Espírito Santo nele. E quando Jesus falava, fluía autoridade. Onde Jesus estava, todos sentiam essa presença de Deus na sua vida. E em tudo que fazia, a palavra tinha presença do Pai. Era interessante que não precisava às vezes Jesus falar. Os demônios já o reconheciam e tinham medo de Jesus. O reconhecer de longe, saber que ele era o Santo dos Santos. Aquele que veio e não caiu em nenhuma tentação. Aquelas que nós cristãos passamos por todos os dias. Jesus venceu, assim como nós também podemos vencer. Assim como nós também podemos vencer todos os dias essas tentações. E podemos passar com autoridade, assim como Jesus nos ensinou a ter autoridade, e com fé. E essa autoridade conseguimos pela consagração que Jesus nos ensinou a ter pela fé. Como foi dito em Mateus em 17:20, que diz assim: Por causa da sua incredulidade ou pequenez, em verdade vos digo, que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Esse mover significa tirar, remover a força e determinação, como Jesus fez quando Satanás lhe atentou. Ali no versículo 36, quando falam que todos ficaram grandemente admirados, eu comentava entre si dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? As pessoas não entendem porque não conhecem a verdadeira face de Deus, não conhecem o amor e a fé em Deus que Jesus teve, que na verdade Jesus também era Deus, e essa fé que nós devemos ter também. Só conhecemos algo ou alguém quando temos intimidade. Se não tivermos, não adianta que não vamos conhecer. Se abaixarmos a cabeça a qualquer dificuldade e não lutarmos com toda a nossa fé, a nossa força e determinação, não vamos conseguir. Jesus foi forte e nos mostrou que ele conseguiu. Então vamos conseguir. Jesus estava em terra para mostrar que nós conseguimos fazer a mesma coisa que ele fez. Temos que ter o estilo de vida de Jesus que ele teve, onde se consagrava todos os dias, constantemente conversava com o Pai. Todos os dias tinha essa intimidade e exercia também a sua fé. E em Marcos 11, 22, diz assim a palavra de Deus: E ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Erga-te e lança-lhe no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E como a palavra do Senhor também disse em Mateus 21, 21. Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disser: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberá. Então, irmãos, o que está faltando para a gente é consagrarmos no Senhor, orarmos mais,
termos mais intimidade com Deus, termos fé. Nós somos muito falhos na nossa fé. Nós duvidamos às vezes, nós mesmo tendo certeza de que Deus vai estar conosco, nós duvidamos da palavra dele, nós duvidamos do que ele possa fazer. Então, irmãos, temos que ter fé. Deus, em diversas passagens, nos mostrou aqui que através da fé, nós conseguimos erguer a montanha, esse pecado que está aqui, o que atrapalha o nosso caminho, aquela trave que está em nossos olhos, nós conseguimos tirar através da fé, através da consagração. Vamos, irmãos, tirar pelo menos um dia, se você não consegue, na semana ou no mês. Faz um jejum daquilo que você mais gosta, de algumas horas, depois vai aumentando para um dia, para 2 dias. Se consagra ao Senhor. Ele precisa que nós nos consagremos a Ele. Ele precisa que nós nos dediquemos a Ele como nós nos dedicamos a outras coisas que não são tão importantes. Mas sim, Deus é importante. Jesus nos mostrou isso, nos mostrou que aqui, em carne, Ele conseguiu, nós também conseguimos fazer. Porque nós botamos empecilho, porque nós duvidamos, porque nós deixamos a carne falar mais alto. Não, irmão, temos que olhar com o olhar de Cristo, como Cristo olhou. Vamos olhar, vamos pedir para Deus, vamos ter intimidade com Deus, que Ele fale em nosso coração, Ele vai falar. Então, vamos pedir para Deus para nós termos o caráter de Cristo, para nós termos o olhar de Cristo, para nós conseguirmos orar. Se você não consegue orar, irmão, pede para Deus. Deus, me ensina a orar, me ensina a agradecer. Deus, aonde que eu estou errando? Por que eu estou com pouca fé? Tenha intimidade. Da mesma forma que você conversa com seu irmão, com seus amigos, converse com Deus, tenha essa intimidade com Ele. Ele vai te dar esse abraço, porque Ele vai estar contigo. Deus, Ele te ama, você é o filho dEle, Ele é teu pai. Ele não vai te dar uma pedra, Ele vai te dar um pão. Você não vai deixar o teu filho com fome, sem resposta. Ele vai te dar resposta, irmãos. Então, vamos nos consagrar, vamos nos dedicar, vamos deixar a carne de lado e nos entregar mais ao Espírito, o poder do Espírito Santo em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, irmão, vamos orar. Senhor Deus, bom Pai, amoroso, bondoso, misericordioso, Tu és perfeito, Senhor, Tu és grande, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, nós somos pequenos, meu Pai. Muitas vezes botamos, meu Pai, a vontade da carne. Botamos a carne, meu Pai, para falar mais alto. Mas nós precisamos que o Espírito, sim, meu Pai, sobressaia. A carne morra, a carne diminua, meu Pai. E possamos, meu Pai, ter o ouvido limpo, meu Pai, sem escamas, os olhos sem escamas, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, para vermos aquilo que o Senhor quer mostrar. Meu Pai, muitas vezes não enxergamos, meu Pai, porque temos olhos carnais, mas que possamos ter o caráter de Cristo e ter os olhos espirituais. Senhor, quero ter os olhos de Cristo, caráter de Cristo, ouvir como Cristo ouviu. Mas para isso, Senhor, eu preciso, meu Pai, eu preciso estar cada vez mais perto de Ti. E eu preciso ter essa intimidade com o Senhor, meu Pai. Senhor, que eu consiga ter essa intimidade, que eu consiga me aproximar, que eu consiga enxergar aquilo que me distancia de Ti, meu Pai, para eu me aproximar de Ti. Meu Pai, que eu tire tudo aquilo que deixa para trás, que eu lhe solte todos os sacos, que tire todo o peso, meu Pai. Toda bagagem que eu segure, meu Pai, eu posso soltar, meu Pai, tudo aquilo que está me segurando aqui para não ter essa intimidade contigo, porque eu dou valor, que eu posso dar valor a Ti, aquilo que é necessário, que é o Senhor. Que nós precisamos de Você, Pai, nós precisamos do Senhor, nós não somos nada. Senhor, que eu possa, meu Pai, todos os dias estar acordando, meu Pai, e glorificando o Seu nome, bendizendo o Seu nome. E aonde eu for, as pessoas sintam a Sua presença em mim, meu Pai. Que eu tenha fé, meu Pai, para eu conseguir, meu Pai,
fazer aquela montanha, aquilo sair de lá para cá, para eu pedir, meu Pai, uma cura e conseguir, meu Pai, em nome do Senhor, para honrar o Teu nome, meu Pai, que com a fé, meu Pai, eu consiga impor as mãos, meu Pai, profetizar, meu Pai, sobre a vida de alguém e acontecer, porque vai ser da Tua vontade, não da minha, meu Pai, que é tudo para glorificar o Seu nome, engrandecer o Seu nome. Senhor, que eu possa, meu Pai, dizer a todos, meu Pai, que Tu és o meu único, meu Pai, meu único Pai, que Jesus é meu único suficiente Salvador. E eu não consagro a minha vida a mais ninguém, somente a Ti. Peço perdão pelos pecados e pelas falhas, meu Pai. Profetizo na vida dos inscritos, na vida desses que estão ouvindo, meu Pai. Profetizo saúde e bênçãos espirituais. Profetizo, meu Pai, cada vez mais amor, meu Pai. Profetizo cada vez mais o caráter de Cristo. Profetizo, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, intimidade contigo. Que seja feita a sua vontade, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Peço, irmãos, que possam compartilhar com outras pessoas, possam se inscrever nos canais e deixar o like. Deus os abençoe. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Amém.